Oi, pessoal, aqui é o Marlon Amaral e a Light e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado e Cultura e Economia Criativa e Lei Estadual de Incentivo à Cultura apresentam o Projeto Acredita. Dentro desse ecossistema de desenvolvimento territorial, a gente vai bater um papo hoje muito importante sobre as questões de um cenário de uma comunidade muito ativa e criativa dentro do estado do Rio de Janeiro hoje, que é o Corte 8. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com a minha amiga Ágata Barros. Seja muito bem-vinda, Ágata. Obrigada, amor. Ágata, a nossa ideia aqui hoje é conhecer um pouquinho da tua história dentro da cultura, dentro dos serviços que você presta para a sua comunidade, na sua comunidade, falando um pouquinho mais sobre a questão do artesanato, como é que você desenvolve isso, conhecer um pouquinho da tua história. Me conta um pouco quem é você, onde você mora, com quem você mora, o que você faz de artesanato. Então, eu moro com meus pais atualmente. Eu sou casada, mas eu moro com os meus pais. Eu moro bem pertinho da comunidade lá do Corte 8, basicamente na descida do morro. A minha vivência do artesanato, eu acredito que seja desde sempre, né? Porque como é algo assim de família, né? Já de ver aquilo no dia a dia, então eu acredito que seja desde sempre, né? Faz parte do meu dia a dia, né? Legal, Agatha. A gente pôde trocar um pouquinho de ideia ali fora, eu li um pouco sobre você, fui entender um pouquinho sobre a vida da Agatha, e o que me chama a atenção, e eu queria saber de você, é que assim, o que a Agatha, quando olha para sua história, vê a questão do artesanato entremeada na história dos seus pais, tudo que eles te ensinaram, hoje você vê que isso reflete no seu trabalho manual. O que foi o maior legado que seus pais deixaram, que você vê que reflete no seu desenvolvimento no trabalho manual, para o trabalho artesanato que você faz hoje? Sim, como meu pai, ele fazia muito cadeira de palhinha, basicamente ele iniciou a trajetória profissional dele com isso, fazendo restauração de móveis. Então eu via muito ele fazendo esse tipo de trabalho. Depois ele começou a fazer, como é que fala? Estofado. Então eu via muito isso da questão do trabalho manual. Até hoje ele vive com esse tipo de serviço. E aí minha mãe já começou a inserir isso na questão mais do artesanato, mais no sentido uso pessoal mesmo, né? O crochê, o bordado, o pano de prato. Ela aprendeu com a minha tia, então, estando ali, né, inserida, né, nesse contexto, eu comecei a fazer também, mas não no sentido profissional, mas no sentido assim, vou fazer um chaveirinho para me usar para a escola. Ela também fazia mais nesse sentido também, inicialmente. Vou fazer um lacinho para minha filha sair para uma festa. E, assim, o diferencial que eu vejo dos meus pais, das minhas irmãs, é que eu gosto de desenho. Então, eu vejo que eu acabo juntando o desenho também com o artesanato, aí já acaba fluindo para outras esferas, né? Em festa da minha casa, eu acabava inserindo, misturando um pouquinho de cada coisa. Então, eu acredito que o início basicamente foi esse, assim, de forma um tanto descontraída, né? Legal. Assim, eu me conectei um pouco com a tua história, porque eu sou de São Gonçalo, nascido e criado em São Gonçalo, lá dentro da comunidade da Trindade, e a minha mãe tinha isso. Uhum. Quando eu era jovem, ela, para ajudar na ativação da renda dentro da nossa casa, ela, além de serviços de manicure, pedicure, empregada doméstica, ela foi para esse lado do artesanato também. Ela fazia muito... Hoje é um hobby, mas ela sempre fez a pintura no pano de prato. Sim. Bordava o pano de prato, desenhava. Quando que, na tua trajetória, olhando a sua mãe, olhando o seu pai, com dois viés diferentes, um de sustentação de lar, Sim. e um outro mais de uma sustentação emocional, para ajudar você e suas irmãs ficarem mais bonitas, a questão da autoestima. Quando que você viu que essa era a sua praia e qual caminho você ia seguir? A questão mais de estofado no teu pai, a questão mais manual da sua mãe, e como é que foi essa escolha para você? Então, no caso, como eu acabei sofrendo com as duas influências, o meu sonho da minha vida toda era fazer faculdade de moda. Eu queria fazer roupa, eu queria fazer estampa, porque eu queria misturar aquilo que eu tinha do desenho nas estampas, nas criações, mas eu também queria pegar referência daquilo que meu pai botava, sabe, nos móveis, naquele conceito ali, e mais o bordado, que eu acho que, de alguma forma,
acho que todo brasileiro acaba tendo essa questão do bordado, sabe? Impregnado. Porque a gente vê muito isso, né? Da nossa ancestralidade de alguma forma. Então, eu vejo que isso é muito cultural, essa questão de colocar detalhes, sabe? A gente sempre bota um detalhezinho em alguma coisa. Então, o meu sonho era basicamente juntar, entre aspas, essas duas referências e mais colocar um pouquinho da minha cara naquilo ali, sabe? Então, eu queria colocar, tanto que algo que eu vi, assim, como muito importante essa questão mesmo de família, assim, sabe? Por exemplo, eu comecei a ser, vamos dizer assim, ver como um recurso exatamente pela minha mãe ver a minha aptidão, ela via assim, vamos fazer aqui um negocinho pra mim, pinta aqui pra mim, sabe? Então, tipo assim, não era tão cobrado como um trabalho assim, sabe? Mas eu sempre ajudava ela e aquilo ali acabava rendendo um pouco mais, né? Legal. E era exatamente aonde eu ia começar a chegar para entender um pouco mais da sua iniciação profissional, né? Uhum. Com que idade você percebe, olhando técnicas distintas, que isso poderia virar uma chave para você ganhar grana? Sim. Não só como ajudar a casa dos seus pais, mas para você começar a ter o teu dinheiro, ter a sua independência. Com qual idade foi isso? Como é que foi essa virada de chave para você? Me conta um pouquinho mais. Então, como eu falei, eu basicamente ajudava ela, mas de forma um tanto descontraída, mais orgânica. Aí quando foi por volta, acho que de uns 10, 11 anos, mais ou menos, meu pai começou a querer fazer umas sandálias para poder vender. Então, ele fazia aquela parte toda do solado, colava, costurava, comprava o material. Aí eu e minha mãe íamos e fazia os modelos trançados com miçangas mesmo, né? Fazia a parte de cima da sandália. Então, nesse momento, eu já parti de uma questão mais descontraída para receber uma encomenda, ter uma certa demanda. Então, aí a gente já ficou um tempo produzindo essas sandálias. Depois disso, aí ela começou a vender roupas e aí... eu acho engraçado, porque na época eu era adolescente, então tinha muito aquela moda do Rebelde, aquela novela mexicana. Aí elas usavam os vestidos com os bordados em pedraria. Aí eu falei assim, poxa mãe, vamos botar esse mesmo bordado no vestido que a senhora compra e fazer essa conexão, né? Aí a gente fazia esses bordados, bolerinho de crochê, que também estava muito na moda nesse momento. Então a gente começou a introduzir isso, né, no que ela já vendia, né? Então, basicamente isso, assim. Legal. E assim, hoje a Agatha tá adulta, com o teu negócio, com as suas coisas acontecendo. Me fala como é que é o nome da tua marca, como é que é o nome da tua loja, qual que é o produto que você utiliza, faz, vende. O que eu achei interessante dessa história é que assim, o contato que eu tenho é através da minha filha, que ela vai na Havaiana e me faz gastar dinheiro com aqueles pingentes para ela enfeitar dela. Mas tu falou que teu pai comprava o solado, fazia o solado e vocês faziam um trançado do pé. Sim. Mas era feito o quê? Em pano, em borracha? Como é que é isso? Me conta um pouquinho mais dessa visão geral, dessa parte do teu pai, para depois a gente falar de você. Sim, no caso ele comprava já os solados, que era como se fosse uma rasteirinha, não era como se fosse um chinelo havaiana, não, como se fosse uma rasteirinha. Uhum. Então ele já comprava aquela parte de plástico mesmo, de baixo que tem um pequeno saltinho, comprava a cola, né, a espuma e o tecido, né? Então ele fazia colagem, costurava direitinho e colocava os dois, eu não lembro agora o nome exatamente, mas era como se fosse aquela parte mesmo que fica o dedo dentro. Eu não sei o nome agora. Aí fazia essa parte básica, né, da estrutura da sandália. Então a gente vinha com pedras, por exemplo, igual essas assim, maiorzinhas, colocaram aqui na minha pulseira. Então a gente vinha com nylon e fazia vários desenhos com miçangas de cores variadas. Prendendo na tira da sandália. Exatamente. Fazia um triângulo, basicamente era um triângulo de pedraria, mas aí tinha desenhos variados, entendeu? Legal. E me conta um pouco agora sobre a loja da Agatha, como é que a Agatha tá posicionada hoje, o que a Agatha faz, o que dentro desse processo da empresa da Agatha, dos artesanatos da Agatha, o projeto da Acredita veio te ajudar, as aulas que você está assistindo, como é que elas agregam para você? Sim, então, eu tinha dado um certo tempo sobre a questão do artesanato, não vou mentir não, porque realmente eu pensei assim, é muito complicado a questão de você começar a ter um dinheiro significativo no artesanato.
Então, eu tinha dado um tempo. Eu pensei assim, poxa, vou fazer o curso para me dar uma perspectiva diferente, uma visão diferente de mercado, fazer essa diferenciação, porque eu não fazia essa diferenciação da minha pessoa com a questão mais profissional. Então, basicamente, como o exemplo que eu dei da novela, né, de fazer o bordado e tal, eu fazia basicamente isso. Eu via o que estava na alta, a minha mãe, via o que estava na alta e a gente fazia aquele objeto, aquela tiarinha, às vezes estava em alta, tiara de crochê. Então, eu acabava indo, basicamente o que estava na alta, fazia, mas não era uma coisa assim frequente, sabe? Eu não insistia numa técnica, eu não insistia, sabe? Não era uma coisa assim que eu via uma visão formal da coisa, sabe? Então, eu acabava fazendo isso. Então, eu pensei assim, poxa, eu vou fazer o curso para me ter essa noção e começar a partir para isso, porque até por ver meu pai trabalhando de forma informal e conseguindo, né, uma renda legal, eu pensei, eu vou partir mesmo... Formalizar. Exatamente, sabe? E conseguir aderir isso de alguma forma para render mesmo, sabe? Porque realmente esse negócio de altos e baixos, não... a gente tem que ter uma permanência, né? E um crescimento, então... A frequência no nosso negócio, ela é tudo. Sim. Uma coisa que é muito interessante que você está falando é que a gente pensando na ideia do nosso podcast, o Pode Acreditar, é justamente trazer essas histórias reais para que as pessoas possam se conectar através daquilo que você está contando, não só o sucesso, mas as dores, as dificuldades, para que elas entendam que o Pode Acreditar está aqui para mostrar que tem que acreditar, que pode acreditar de verdade, que faz sentido acreditar, se desenvolver, buscar esse conhecimento. Me conta um pouquinho mais como é que está sendo essas aulas, o que você tem aprendido, o que tem te ajudado a transformar dessa visão da Ágata eu tudo, para a Ágata agora eu empresa, eu pessoa física, conseguir fazer essa separação. Olha, já desde a primeira aula eu percebi uma diferença, principalmente na mudança de pensamento, já de perspectiva. Antes de qualquer didática, de qualquer coisa, acho que é importante frisar isso, porque igual essa questão mesmo, às vezes a pessoa tenta tantas coisas, às vezes mesmo não fugindo exatamente da área, mas ela tenta tantas coisas e aí às vezes ela se frustra, né? Então eu acho que o principal que eu vejo, assim, que já mudou bastante, foi a questão da mentalidade. Eu acho que se você começar a ter objetivos, começar a pensar nos seus sonhos, acho que isso já é de muita valia. Então, isso aí eu já fui percebendo já na primeira aula, no próprio acolhimento do lado da comunidade. Então, isso, para mim, tem sido também muito importante. Mas eu já fui vendo que a didática realmente é muito boa, sabe? Eu comecei a ver coisas, aprender coisas que eu não sabia, principalmente na questão, né, de educação financeira, de começar a fazer essa separação e da importância também de você divulgar o seu trabalho, de você administrar bem aquilo ali, sabe, virtualmente, sabe? Então, eu vi essa importância. E, bom, uma colocação que eu queria fazer aqui, né, que eu até tinha comentado antes, que numa aula específica, se que migrou a parte de empreendedorismo, já para a parte da empreendedorismo na cultura, foi engraçado, porque não sei se vocês lembram daquele desenho do Pateta, que ele fazia as coisas, aí a rádio falava com ele, não, seu idiota, não faça isso. Foi engraçado, porque eu estava vendo a aula e tudo que a professora estava falando era o que eu estava pensando, tipo, coisa de meses atrás, que eu estava refletindo exatamente sobre essa minha trajetória profissional no contexto geral, e ela estava falando coisas que eu estava pensando, e então, assim, eu vi como muita resposta, né? Eu acho que mesmo indiretamente, eu posso analisar dessa forma, Deus estava usando ela para me direcionar ali de algum jeito, porque realmente eu estava percebendo uma motivação, sabe? Um norte mesmo daquilo que eu precisava fazer. Então... E foi legal você tocar nesse assunto, na questão da migração, né? Primeiro a gente falou de empreendedorismo, puro e simples num contexto geral, e depois a gente especializou ele para empreendedorismo na cultura e com a arte, que são coisas que movimentam uma comunidade. Sim. E a ideia do Pode Acreditar é, através dessas ferramentas, seja o Pode Acreditar, seja o Projeto Acredita, é fomentar que a comunidade pode viver dela mesma.
vocês produzirem aquilo que vocês mesmos consomem, criar a identificação lá do Corte 8. Eu tenho acompanhado de perto e tenho visto que é uma comunidade muito ativa. Sim. A galera tá participando demais. E essa migração ela foi justamente intencional para que vocês tivessem uma base empreendedora e agora vocês fossem mais específicos olhando a cultura, entendendo que a arte que vocês fazem, no teu caso, através do artesanato, ela faz com que fique impregnado, intrínseco, tudo aquilo que vocês produzem para vender e trabalhar dentro da feira da comunidade, dentro das lojas da comunidade, porque isso faz todo sentido. Agora, uma coisa legal que eu achei, que você falou, é que você sempre teve o sonho de trabalhar com moda. Sim. E, de alguma forma, você ainda sente esse sonho vivo em você. Sim. Então, eu queria saber como que, na tua cabeça, você pensa, a partir disso que você aprendeu e do seu sonho de moda, que os seus produtos podem aparecer daqui para frente. Como é que você traça esse parâmetro na tua cabeça de tudo que você sabe de técnica, com tudo que você está aprendendo, e o teu sonho de trabalhar com moda você vai traduzir nas suas peças daqui para frente? Eu acho que, bom, a gente tem que acompanhar de alguma forma, né? Que é a demanda, sabe, a tendência. Então eu vejo que aquilo que eu sei fazer, desde quando eu era criança, é engraçado que os tempos parece que vão se repetindo as coisas, né? Eu acho tão engraçado. Porque coisa que eu lembro que eu utilizava quando eu era criança, uma touquinha de crochê, um paninho, sabe? Na cintura, tá voltando tudo de novo. Então, sei lá, como eu acabei de dizer, parece que é um sinal de Deus, não sei, uma pontinha, uma luzinha. Momento. Exatamente. Então, assim, daquilo que eu tava tão habituada, sabe? Então, eu tava até refletindo sobre isso, sobre... Agora vai chegar a questão de época de praia, essas coisas, férias. Então, eu tava vendo uns tops, sabe, que a pessoa utiliza. Então, eu já tava criando essa ideia de repente, pegar até o dinheiro que eu faria outras coisas no Natal, já começar a investir em material, sabe? Umas cores mais vibrantes, trazer uma proposta um pouquinho diferente, porque... eu tô vendo que esses tops que estão usando agora, por exemplo, estão com uma coisinha mais... Pastel. Entendeu? Mas aí trazer uma coisa... Mais viva. Exatamente. Mais estilo da comunidade, né? Exatamente. Porque a moda vem ditando muito essa questão dos tons pastéis, roupa marrom, roupa bege, roupa preta, uma coisa mais neutra. Sim. E a gente sabe que na grande maioria a galera gosta de... Eu, particularmente, gosto muito de cores vivas, tipo rosa choque, vermelho sangue. E é um homem desse tamanho, 1,90 m. Eu tenho uma blusa roxa que quando eu saio, todo mundo fala, cara, qual a necessidade? Eu falei, cara, é gosto. Sim, eu acho que traz muito essa questão de verão, né? Ter Sim. essa alegria, ter essa identidade traduzida através das cores. Né? Sim, e trazer esse colorido, né? Porque, querendo ou não, o verão, ele vai... Tipo, não tem como. Igual você falou mesmo, a característica de Caxias não é a mesma coisa do centro do... Não é a mesma coisa, querendo ou não é a mesma coisa. E a própria questão da identidade da comunidade para o centro da cidade, por incrível que pareça, muda muito. Tem uma cultura local, né? Exatamente. Tem um Muda jeito muito. diferente da galera lá de Caxias, do Corte 8, de se vestir, de viver, de levar a vida, né? Essa cultura é bem diferente. Por exemplo, para mim, top é específico para você ir para uma praia, uma piscina, mas as pessoas andam com isso na rua, entendeu? Vai para festa. Então, a gente tem que acabar aderindo isso também para esse tipo de ambiente, né? Vendo como uma oportunidade de negócio. Exatamente. Né? A possibilidade de você fazer um top, um cropped, coisas que estão em alta na moda, para produzir para dentro da comunidade com um preço, com um jeito diferente, para poder fazer com que todos andem nessa moda. Exatamente. Então, é basicamente isso. Acho que, querendo ou não, a gente acaba tendo que formar, né? Formular aquilo que a gente faz para a proposta ali, para aquelas pessoas, né? Eu não tenho como querer vender, sei lá, cachecol numa época dessa. Não tem lógica, Nem no Brasil, né? Não tem lógica. Então, o bom, assim, porque eu acabo passeando, né? Eu procuro fazer isso nas minhas peças, nas minhas roupas. Até questão de uso pessoal, eu procuro usar uma diversidade de técnicas, de cores, para trazer um diferencial mesmo, né? Então, eu acho isso interessante. Uma coisa legal que você citou é que dentro das aulas, o principal para você foi a questão da mentalidade, a questão da parte financeira. E é até uma curiosidade que eu tenho, né, para quem produz na parte periférica do nosso estado.
Qual que é a maior dificuldade que você vê hoje? Você acha que é mentalidade? Você acha que está ligado à parte de financeira? Você acha que é a parte de precificação? Você acha que é questão de divulgação, organização ou confiança do próprio artesão quando vai produzir? O que você vê, na sua visão, que é o maior ponto de dificuldade? Olha, sinceramente, eu acredito que é a mentalidade mesmo. Tanto que a gente tem visto na internet, no modo geral, muitos coaches, muitas pessoas trabalhando realmente essa mentalidade do brasileiro, que eu vejo que ela é bem, bem precária, porque a gente não tem educação financeira, a gente não é criado, tanto no nosso ambiente da nossa casa, quanto na escola, para ter uma perspectiva, sabe, de um negócio, para a gente ser dono de si, sabe, ter essa autonomia. Então, eu vejo que a mentalidade realmente é o principal fator. Porque muitas pessoas, eu percebo, eu tenho 32 anos, eu percebo que essa geração de 15, 16 anos, ela não quer estudar, ela não quer ir para o curso, ela não quer fazer nada. É engraçado que ela não quer fazer nada. Então, assim, eu vejo que, por exemplo, na época da minha mãe era muito valorizado o trabalho braçal. Na minha época já se fazia questão de uma faculdade e agora não se faz questão de nada. Então eu vejo que a questão mesmo principal é a mentalidade. Porque se você quer, se você objetiva algo, você vai correr atrás, você vai pegar as oportunidades. Igual agora. O Banco Acredita deu esse crédito, né, se eu posso dizer assim, para a gente. É uma ótima oportunidade. Eu já fiz outros cursos, né, em outros segmentos e não tem esse mesmo suporte de estar ali dando um material didático, de ter um uniforme, de estar ali dando um lanche, porque eu vejo que tem muitas pessoas, pode parecer que não, mas está numa situação que precisa, sabe, daquele lanche, precisa ter essa assistência. Eu vejo que, assim, eu não posso falar das outras comunidades porque eu não sei, mas a minha, por exemplo, tem um suporte, tem uma importância, sabe? Então, eu vejo que isso, só de estar trabalhando na mentalidade, estar dando um apoio, a pessoa já pensa diferente, já vai pensar, vou terminar esse curso, um exemplo, já vou fazer uma outra coisa, já vou fazer... Igual tem um aluno lá, por exemplo, ele está estudando sobre cabeleireiro, né? Então, ele já está iniciando o salãozinho dele. Então, eu acho que isso já muda muito, sabe? Já dá uma esperança mesmo. Assim, o legal de, mais uma vez, você tocar em mais um assunto, é que assim, todo projeto Acredita, como um todo, do Instituto, ele foi pensado olhando para vocês. A gente olhou as comunidades e é um padrão. O que acontece no Corte 8 é a mesma coisa que acontece nas outras 3 comunidades, para que se tenha um padrão de desenvolvimento. A gente visitou, antes de vocês chegarem na sala de aula, a gente visitou as comunidades, a gente olhou a infraestrutura, a gente olhou o que seria interessante trazer de conteúdo, justamente para que vocês pudessem fazer isso que esse amigo está fazendo. Ele está construindo algo ao mesmo tempo que ele está estudando e se preparando. Isso aí é um crédito muito maior do que qualquer outra coisa. Ele poder estar sendo acompanhado na jornada dele de início de todo o processo. Então, uma coisa que é legal, que a gente faz também, além da possibilidade do Pode Acreditar, a gente tem mentorias específicas para ajudar vocês depois, especificamente no negócio da Ágata. A gente vai marcar uma hora, eu vou olhar a empresa da Ágata, e aí eu vou falar assim, Ágata, ó, na parte de vendas é legal que você faça desse jeito, a gente melhora e ajusta isso aqui, na parte digital você pode fazer dessa forma, porque o projeto ele pensa em vocês como um todo, não é mais um cursinho. Sim. Eu não estou botando você para sentar para assistir alguma coisa que eu não vou te dar continuidade, eu não vou te acompanhar para fazer de fato você crescer, porque a ideia do projeto é fazer de fato que vocês cresçam, que vocês entendam que esse é o momento do desenvolvimento. Pensando nisso, Agatha, me diz o que mais te surpreendeu dentro do processo do curso de empreendedorismo, cultura e arte, tudo que você está vivenciando até agora, o que foi a maior surpresa para você dentro do curso? Então, eu vejo que a linguagem é muito simples, então até questões mais técnicas, mais complicadas de se entender, eu vejo que qualquer pessoa pode estar entendendo, né? No caso, eu terminei o ensino médio, fiz técnico de logística, então, assim, graças a Deus eu tenho conseguido entender bem até os termos mais técnicos, mas eu vejo que se fosse um outro contexto, se eu não tivesse terminado os estudos, por exemplo, eu vejo que eu poderia
conseguir ainda absorver a mensagem. Então, eu vejo que tanto pessoa nova, como esse menino que eu acabei de citar, que ele até é menor de idade, né? Como uma senhorinha que tem lá também. Então, outras pessoas, sabe, de outros ambientes, né, vamos dizer assim, outras idades, estão conseguindo absorver, estão indo assiduamente. Então, eu vejo que isso é muito legal, porque está dando, de fato, uma oportunidade para toda pessoa que queira uma oportunidade. Legal. Essa linguagem é simples, mais direta e objetiva, está fazendo com que tenha uma maior facilidade na absorção daquilo que a gente quer passar. Sim. Isso é legal. Agora, me diz assim, o que você vê, que você enxerga, começa a enxergar de diferente? Se mudou alguma coisa do jeito que você olhava o artesanato para como você olha o seu artesanato agora, durante esse período do curso? Sim, eu acredito que mudou no sentido de que antes eu via como uma coisa de família, eu via até certo ponto como... Assim, eu acabei passando por várias mentalidades ao longo da minha vida, né? Como algo de família, via também como brincadeira inicialmente, via como, eu tô ajudando a minha família, os meus pais. Eu pegava também essa questão do desenho, vou usar a minha questão criativa na escola, em festa, essas coisas assim. Nunca era numa perspectiva de, quero me aparecer, não, mas dispor aquilo que estava na minha cabeça, uma maneira de desenvolver mesmo. Só que agora, o que eu consigo perceber de diferente, agora eu quero pensar mais em mim, como profissional, sabe? Fazer essa diferenciação e distinção, né, da minha família para mim, sabe? Colocar um pouco mais daquilo que eu quero, entende? Fazer mais essa diferenciação mesmo, sabe? Legal. E eu ia falar exatamente sobre essa separação agora, que é extremamente essencial e é um grande erro nosso enquanto empreendedor, misturar a vida, misturar a conta, misturar o PJ do PF, a pessoa jurídica da pessoa física. Sim. E a gente acaba ficando com aquela sensação de que não está saindo do lugar, de que não está faturando. É uma dúvida comum na grande maioria de todos os alunos e de nós profissionais que iniciamos no mercado. Então, pensando nisso, como é que está sendo para você na prática fazer essa diferenciação, tanto da Ágata para a família, quanto da Ágata pessoa e Ágata profissional? Então, no caso, depois que eu comecei o curso, eu comecei a pensar melhor sobre isso. Já estava avaliando exatamente essa possibilidade de separação mesmo, de pegar aquilo que viesse na minha mão atualmente, né? Eu já tenho até guardado um valor para poder fazer essa diferenciação mesmo, sabe? De começar a investir mais. Porque eu acredito que, de alguma forma, tudo que a gente faz em prol do nosso conhecimento, ele vai agregar em algum momento da nossa vida. Então, eu vou pegar tudo aquilo que eu já aprendi ao longo do tempo, inclusive as questões mesmo do próprio curso, né, que está sendo essencial, e eu vou fazer essa junção mesmo. Legal. De investimento. Como é que você vê essa oportunidade que nem todo mundo tem, né, de ter uma família, de ter uma estrutura, de começar de uma forma voluntariada, de uma forma meio que de brincadeira, de um hobby, isso acabar virando uma profissão? Como é que você vê isso, como é que você enxerga isso para a tua vida, para os teus próximos passos, para a tua vida como empreendedora? Como é que você vê essa possibilidade de seguir um legado da tua família, mas agora com uma cabeça mais estratégica, pensando nas técnicas e nas questões que fazem mais sentido para aquilo que a Ágata produz? Eu acredito que boa parte das pessoas da minha geração, elas acabam seguindo profissões por herança, se eu posso dizer assim, né? Então, eu vejo isso de forma muito natural, porque qualquer pessoa, ela tem que, por mais que ela aprenda o que for, isso aí eu falo em qualquer sentido, profissional, religioso, do que for, ela vai ter que tomar a decisão sobre a vida dela. Eu quero continuar com isso? Isso que eu aprendi presta? Então, eu acredito que eu precisei tomar essa decisão e entender, poxa, será que o que eu faço é só por causa da ambientação que eu tive, ou eu de fato tenho um feeling, eu tenho uma aptidão para isso? Então eu consegui fazer essa diferenciação, porque exatamente eu tenho essa questão do desenho, da criatividade, então o que eu faço não se resume ao que eu aprendi, eu acabei desenvolvendo outras coisas por mim mesma, não foi nenhuma questão de um curso, né, de outras influências, foi questão de que eu vejo que quando a pessoa tem um determinado dom, ela parece que flui aquilo ali naturalmente, ela não força uma situação. Então, eu vejo que em algumas questões voltadas para a criatividade,
eu acabo desenvolvendo isso, pegando referências, sabe? Sem precisar ter um estudo sobre aquilo. Eu acabo pegando referências. Então, eu vejo que eu precisei tomar essa decisão mais firme e eu pensei, bom, eu tenho a capacidade para isso, eu tenho o jeito para isso. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que fazer essa pausa na nossa vida em algum momento Essa para autoavaliação, decidir. né? Olhar e tentar entender para onde vai. Exatamente. E pensando em todas as técnicas que tanto sua mãe quanto seu pai fazem, o que é o artesanato da Ágata hoje? O que a Ágata produz como artesanato? O que está na tua cabeça dessa próxima coleção para a virada do ano? Você já falou um pouco do verão, da questão da roupa. É esse caminho que você quer seguir? Tem alguma outra coisa que você está pensando nesse sentido? Me conta um pouquinho. E não, fora os tops que eu tinha pensado, que eu acho que vai dar certo, né? Em nome de Jesus. Já deu. Mas eu vejo questão dos acessórios mesmo, uma coisa assim mais... eu vejo que tá voltando mais essa questão mais, tipo, do trançado mesmo, sabe? Eu até vi até com a pulseirinha, né, de macramê, que Só eu acho levanta que um vai... pouquinho que não dá pra ver. Ah, sim. Isso. Uma coisinha mais colorida, um trançadinho, né? No caso, eu botei preta por causa da blusa que eu botei, né? Mais sóbria. Mas aí eu quero fazer algo mais coloridinho. Então, eu acho que a ideia agora é essa, assim, sabe? Tanto a questão da roupa, quanto a questão do acessório, da biju, para poder a menina poder casar, fazer um... Exatamente. Legal. Botar uma pulseirinha, um cordão. E me conta um pouco mais, Agatha, de como é que você faz esse trabalho hoje, dentro da comunidade, com teus clientes, como é que é o teu dia a dia, você produz só quando você vende depois que está produzido, é só sob encomenda, como é que funciona tudo isso para você hoje? Então, no momento, eu faço as peças e eu vendo as que eu já fiz. Eu não tenho feito mais algo por encomenda. Só quando, por exemplo, fiz um pano de prato, por exemplo, a pessoa, poxa, você pode fazer mais um e tal. Aí eu até, se eu tendo material, aquilo que ela quer, eu faço. Estava fazendo também um tempo atrás garrafa decorada para Natal. Então, é basicamente assim, eu faço aquilo, aí às vezes agora eu tô sem o Facebook, né? Mas anteriormente eu até vendia pelo Marketplace lá, então eu acabava fazendo tipo de coisa assim também. Legal. Ó, além de fazer pelo Facebook, pelo Instagram, você pode usar o WhatsApp. O WhatsApp Business ele pode funcionar como se fosse uma loja para você. Você comentou que está com um problema na tua conta do Facebook Ads. Você pode pegar o WhatsApp Business e montar a tua lojinha ali dentro e colocar todos os produtos que você tem em estoque, ou até mesmo aqueles que você está produzindo, ou ideias que você queira fazer que ainda está no mockup, num desenhozinho, postar e colocar lá para que você possa manter a sua lojinha ativa. É uma sugestão que eu dou para todas as mentoradas do Projeto Acredita, do Instituto Acredita, porque eu acredito que a mídia digital está crescendo cada vez mais para potencializar vocês. Isso acaba ajudando. No entanto que quando a gente falou na primeira fase sobre o empreendedorismo, a gente traz essa questão no digital para justamente fazer com que vocês toquem em lugares além da comunidade. Levem a arte, a cultura, a questão do artesanato que vocês fazem, produzem, para outros lugares. Então é uma sugestão que eu te dou, pegar o WhatsApp Business, criar lá a conta Business, montar toda a tua lojinha, colocar todos os seus artesanatos, com preço direitinho, que vai ajudar ainda mais no seu processo de venda. E aproveitar o final de ano, né? Sim. Natal tá aí. Eu estava até dando uma olhada sobre a questão de inteligência artificial, né? Legal. Porque ajuda bastante. Você não precisa de uma modelo, né? Para colocar aquela peça ali, fazer aquelas questões de promoção e tudo mais. Então, eu tenho aderido bastante a usar o Canvas, por exemplo, para fazer um videozinho pro story, essas coisas. Então, eu estava realmente treinando por mim mesma, né? Tá certíssimo. Vendo umas possibilidades para me ajudar depois. Você precisa, assim, ó, eu costumo falar para todo mundo que eu mentoro ou dou aula, eu falo sobre o assunto digital, o primeiro vídeo vai ficar ruim. O segundo vídeo vai ficar ruim, o terceiro vídeo vai ficar ruim. Se você não fizer, não mantiver a constância, você nunca vai sair desse lugar de, tá ruim, para começar a ficar bom. Então você está mais do que certo. E para quem não conhece, o Canva é uma ferramenta
que a gente tem hoje, tanto para fazer vídeo, para editar foto, para fazer apresentações, aulas. É uma ferramenta sensacional que já no gratuito a galera consegue fazer muita coisa para divulgar o teu produto, divulgar a tua marca, o teu curso, a tua loja, aquilo que for. Então é sensacional. Não perca essa chance. Faça mesmo, continue desenvolvendo, continue testando, até porque você só vai melhorar treinando. É treinando, é treinando. Me fala o seguinte, dentro desse treino, de todo esse contexto, o que você mais se conectou com as aulas que você tem vivido? O que você mais viu que, assim, pô, isso faz muito sentido para mim? Sei que teve esse momento com a professora, com a Duquesa, que você rolou meio que uma leitura de pensamento ali, e aí ajudou você a entender um pouquinho melhor e fazer esse sentido como um chamado mesmo para poder prosseguir. Mas tem mais alguma coisa que você acha interessante, que tenha conectado, das aulas que você já viveu, já estudou, que façam sentido para o teu dia a dia? Sim, eu acho que de alguma forma rolou aquela introspectiva em cada aula, né? Porque cada exemplo, querendo ou não, acabou lembrando de coisas que eu passei ao longo da vida, de referências, de curso, própria ambientação escolar mesmo, próprios questionamentos, questões que foi falado sobre essa questão de educação financeira de alguma forma, né, precificação. Eu fui lembrando sobre questões, fui me questionando também sobre questões de como que eu precificava, como que eu via essa questão do preço, do valor daquilo que eu faço. A questão mesmo de voltado para divulgação, né? Eu achei muito interessante as aulas de verdade, porque realmente era uma coisa assim que eu fazia, mas de uma forma muito simples. Não era coisa que eu investia, não botava um atrativo, vamos dizer assim. Fazia de forma simples. Lógico, tirava uma foto legal, procurava fazer o melhor que eu podia, mas eu vi que aquele melhor não era o suficiente. Você não entendia que existia uma intenção por trás daquela foto. Exatamente. Legal. Tinha que ser algo mais planejado, igual a questão que foi falada, o horário que você posta, a forma que você posta, o cliente, né, aquele nicho que você... Então, eu comecei a pensar que realmente tem produtos, por exemplo, um pano de prato, obviamente que vai ser uma dona de casa, normalmente uma senhora, né? Você começou a aprender que existem clientes específicos para os produtos que você Sim, faz. a linguagem, a abordagem vai ser completamente diferente. Então, eu comecei a fazer, de alguma forma, essa separação para poder divulgar aquilo ali, né? Então, por isso que eu até falei a questão da inteligência artificial, que eu comecei a, mesmo assim, ensaiando, fazendo umas coisinhas, fazer algo diferente nesse sentido para abordar determinados públicos, né? Então... Legal. E você tem sentido diferença nessas suas vendas a partir dessa nova visão? Conseguindo segmentar bem para quem você vende, o que você vende? Você tem sentido mais prática, mais retorno dentro daquilo que você está fazendo hoje? Sim. Eu acredito que ao longo do tempo, assim, até pela educação que eu tive, eu sempre tratei as pessoas de forma muito igualitária e respeitosa. Então pode ser quem for, sabe? O que for que ela queira comprar, com o intuito que for, entende? Então eu vejo que eu não sou tão extrovertida, mas eu falo com qualquer pessoa como qualquer pessoa, do faxineiro ao dono da empresa, da mesma forma. Então, para qualquer pessoa eu poderia vender o que for, fazer o que for, né, no sentido do artesanato, do serviço que fosse, tranquilamente. Então, acho que é só realmente na questão mesmo da divulgação ter essa diferenciação, né? Para você saber como captar melhor aquele cliente que de fato compra, né? Sim, verdade. Acho que faz mais sentido você sabendo para quem você vende, que você acaba vendendo mais e acaba vendendo melhor. Sim. Não adianta oferecer shampoo para quem é careca. É verdade. Apesar que hoje em dia tem uns shampoos aí para quem precisa Pra de um estimular protetor. o crescimento. Pode ser também. Legal, Agatha. Agora me diz o seguinte, dentro das aulas, de tudo que tu tá vendo, tu tá experimentando, você já falou que pro ano que vem você já está guardando um recurso financeiro para investir. Sim. E aí, esse investimento, você já pensa em atuar em feira? Como é que você está pensando aonde expor essas novas peças, esse novo investimento que você vai fazer? Então, a princípio, eu realmente pensei mais nessa questão do digital mesmo, né? De estar fazendo ali com as pessoas mais perto, até eu conseguir um recurso maior. Porque, por exemplo, lá em Caxias mesmo tem muita feira boa, né? Então, a própria
feira lá, fora feira principal, já, se eu botasse qualquer coisa ali, eu já acredito que teria uma saída. Principalmente coisas assim, menores, por exemplo. Pulseira, pano de prato, coisas que eu sei que são mais baratas e têm uma saída significativa, né? Querendo ou não, pano de prato eu posso estar vendendo no Dia das Mães. Em outras épocas do ano, né? Natal mesmo, por exemplo, com certeza sairia bastante. Faz vermelho, faz com bolinha de Natal, com guirlanda, árvore de Natal. Exatamente. E a própria questão que a gente expôs aqui, né? Do top, por exemplo. Aqui não tem inverno, né? Vamos falar a verdade. As pessoas andam com, com o top que seria de verão o ano inteiro. Então, esse tipo de peça, querendo ou não, ele sai o ano todo, né? Então, até se eu focasse num modelo específico, numa questão específica, eu acredito que já teria uma certa saída mesmo. Mas aí é questão de eu iniciar com um pouquinho, com as pessoas que já estão ao meu redor, para depois pensar em algo além, né? Legal. E assim, Agatha, pensando em tudo que tu tá aprendendo, tudo que tá experimentando, tudo que tu tá vivendo, se você pudesse falar e se conectar com outras mulheres talentosas como você está sendo, como você que tipo de mensagem, de recado, de direcionamento para o futuro, para o desenvolvimento dela você gostaria de deixar? Bom, que tudo que você aprendeu, ele vai ser usado de alguma forma. Basta você querer utilizar daquilo. Se você está precisando de uma renda extra ou, de fato, sair, às vezes, de um contexto, né, de dependência financeira de alguém, é só você investir, guardar um dinheiro, chegar no momento de se especializar em alguma coisa. Eu acredito que o YouTube, né, no contexto geral, ele está sendo um professor para muita gente. Então, eu acho que se você tem um sonho, você tem que correr atrás, porque sonhar por você qualquer um sonha, mas executar aquele sonho, só você mesmo pode executar, né? Então, acho que enquanto a vida é esperança, pode parecer uma frase meio clichê, mas essa é a verdade. A vida tem uma hora que ela passa, e se a gente não viver ela da melhor forma, não querer o melhor pra gente, não tem como. Então, eu acho que qualquer meio profissional, ele vai te dar experiência, ele vai te dar perspectiva, ele vai te criar sonhos, sabe, no meio daquilo ali, de você crescer, de você desenvolver. Eu comecei o curso exatamente com essa ideia de ter algo novo, porque todo conhecimento, ele de alguma forma te catapulta para uma outra coisa, para um outro ambiente, para um outro conhecimento. Eu acho que em nenhuma outra situação eu poderia estar aqui, né? Então, querendo ou não, né, algo novo aconteceu, né? Então, eu acho que essa é a ideia. Independente de ser homem, de ser mulher, a pessoa tem que correr atrás, né? Fazer acontecer, mesmo com pouco recurso, mesmo na sua limitação de tempo, de tudo. Eu acho que se você der um primeiro passo, com certeza você vai dar o segundo, o terceiro. Você vai ver que você está saindo do lugar e algum resultado, mesmo que pequeno, você vai estar tendo. Sem dúvida, cara. Eu acho sensacional quando a gente vai falar assim. E, geralmente a gente coloca na questão das mulheres, porque cada vez mais esse assunto e vocês estão em alta, né? Enquanto vocês têm se empoderado, o quanto vocês têm tomado espaço no mercado de trabalho, tanto formal quanto informal. Então é muito bom a gente ter histórias, vidas que viveram essas transformações, que são essas transformações diariamente. Então a gente geralmente gosta de trocar, ouvir, entender, para que as que ainda não se despertaram, não se transformaram, elas tenham acesso a esse tipo de informação. Sim. E possam ver que de fato é possível. Porque independente do produto ou do serviço que você venda, existe muita possibilidade de ganho, de crescimento. Sensacional. Agatha, agora pensando na família, como é que é essa questão hoje com a tua mãe, como é que é essa relação, juntando o profissional e o pessoal? Você acha que trabalhar juntou mais, trouxe mais afinidade, ajudou a aprender, a se desenvolver mais? Como é que foi isso? Como é que é isso? Então, como eu sempre tive esse apoio, nunca foi uma questão de pressão, como aconteceu de forma tão natural, orgânica. Então, eu nunca vi essa pressão, essa cobrança demasiada, sabe? Para a questão de eu fazer mesmo, de estar junto. Até quando tinha encomenda, que era algo mais de responsabilidade,
foi algo bem mais tranquilo. Minha mãe sempre respeitou, assim, o meu tempo, que eu precisava ir para a escola, tinha as coisas para fazer, né? Não e havia tudo uma mais. imposição, né? Ela conseguia traduzir a necessidade dela precisar da tua ajuda, mas Sim. também entendendo o teu meio, que você ainda era uma criança, que você ainda era uma adolescente, e isso acabou sendo um caminho natural. Exatamente. Então, eu, graças a Deus, assim, nunca estive numa situação que eu precisasse abandonar a escola para poder trabalhar. Então, eu acho que isso tornou, de alguma forma, a situação um pouco mais leve, porque todos os problemas, de certa forma, meus pais resolviam, não refletiam tanto na gente, né? Questão financeira e tudo mais. Então, eu vejo que eu tenho muito apoio, eu vejo que, de alguma forma, ela conseguiu usar aquilo que eu tinha de diferente dela. Por exemplo, a questão própria do pano de prato. Eu tinha mais habilidade para fazer um desenho, uma pintura, ela já não tinha tanto. Então, ela pegava aquilo de diferente que eu tinha e usava E ela também para estar bordava. valorizando. Enquanto ela bordava, você pintava, quando você pintava, ela bordava. Exatamente. Ela viu em você um complemento para aquilo que ela executava e fez as coisas acontecerem. Exatamente. Às vezes eu falava assim, poxa, mas esse negócio aqui não ficou muito legal. Vamos botar essa outra cor? Vamos botar dessa outra forma? Vamos colar desse outro jeito? Aí ela percebia, realmente essa ideia que você deu ficou melhor. Então ela começou a despertar mais, sabe? Eu acho que isso também parte da questão do incentivo, né? Porque se você sempre dá uma ideia, a pessoa fala, pô, não gostei, não gostei, você vai pensar, pô, então não tem jeito para isso, né? Então, eu via que tinha essa questão do... Ela teve todo um jeitinho de te conduzir para você estar onde você está hoje. Exatamente. Uma coisa legal que eu quero saber agora é em relação ao que você pensa e como é que você vê os próximos passos da Ágata, mediante a tudo que você está aprendendo, tudo que a gente já conversou aqui, tudo que você vivencia no teu dia a dia. Quais são os próximos passos da Ágata? Da empresa, do negócio, do artesanato? Como é que você vê esses próximos passos, esses próximos dias para as coisas começarem a acontecer para ti? Então, no caso, como eu falei, eu pretendo dar esse início de novo, mas com essa outra mentalidade, com essa outra perspectiva mais própria para mim, enxergando mais as minhas necessidades, tanto financeira, questões profissionais mesmo, de fazer essa separação. Mas realmente eu pretendo mesmo, sabe? Eu acho que um sonho acabou ressuscitando em mim sobre essa questão de eu ter uma marca mesmo, de eu ter uma característica. Eu acho que colocar essa questão do artesanato, aderindo tudo aquilo que eu aprendi de técnica e de conceito, eu quero estudar um pouco mais sobre essa questão, mesmo que, de repente, não estou cogitando e não estou ainda a fazer a faculdade de moda, mas mesmo que eu não chegue a me profissionalizar com a faculdade, mas eu pretendo fazer outros estudos voltados para isso, porque eu ainda voltei a sonhar sobre essa perspectiva de colocar um pouco do conceito da história, sabe, naquilo que eu vou produzir ainda. Então, eu quero colocar um pouco desse conceito mesmo, colocar um pouco do meu gosto, sabe? Não só me prender àquilo que eu já vejo, mas colocar um pouquinho da minha criatividade. E eu acredito que, assim, de verdade, depois de tantos anos fazendo tantas coisas, você tem seus diferenciais. Sim. E a partir desses diferenciais é que você vai começar a construir a tua marca. Que era exatamente a pergunta que eu estava aguardando para te fazer. Hoje você já imagina, você já consegue imaginar a formalização dessa sua marca, você criando uma marca, você vendo o seu negócio se desenvolvendo, ampliando vendas a partir de tudo que você tem aprendido? Sim, eu acho que eu voltei a sonhar por essa perspectiva mesmo, porque mesmo não tendo essa noção quando eu era criança, adolescente, mas eu sonhava com essa ideia de, eu vou ter uma loja com meu nome, Legal. sabe? Vou colocar peças e tal. Então, eu queria fazer essa junção mesmo de artes diferentes. Uma coisa que eu acho que eu vou pontuar aqui, que muitas pessoas às vezes falam assim, tá na moda questão de inteligência artificial, design gráfico, não sei o que, não sei o que. Mas eu acho que o que faz a diferença, na realidade, quando alguém vai fazer qualquer processo, sabe, manual ou criativo de alguma forma, é de fato a criatividade. Porque às vezes a pessoa sabe fazer a técnica, sabe mexer ali no computador, fazer e tal. Mas se ela não tem essa questão criativa, o negócio não vai pra frente. Ela só fica no copia e cola, sabe?
Então... Mais do mesmo. Exatamente. Então, eu acho que ao longo até da minha vida, da forma que eu me vestia, que eu me colocava, eu sempre queria fazer alguma coisa além daquilo, sabe? Então, acho que vou até compartilhar uma questão aqui, que quando estava no ensino médio, fizeram um projeto de reciclagem. Aí era para poder fazer uma roupa com objeto artesanal e tal. Aí eu tinha visto num programa na televisão que o cara ele fazia roupa com aquela fitinha preta que tem dentro da fita de vídeo. Da Fita fita cassete, isso. aquele rolo. Sim. Aí eu tinha visto, tipo, muito tempo atrás. Aí quando veio essa questão da escola, aí eu pensei assim, eu acho que eu vou usar isso. Ah, que legal. Aí eu fiz uma blusa bem estilizada lá e tal, de crochê com essa fitinha. Calma aí. Tu trançou a fitinha no tecido e fez ou você complementou com a fitinha? Fiquei curioso. Não, eu fiz só com a fita mesmo. Eu A fiz blusa foi toda aquela fita Foi. Porque eu tinha fitas antigas na minha casa, Não, de desenho. eu não tô nem preocupado de você ter destruído a fita dos seus pais, não. Eu só tô tentando pensar como é que você costurou, como é que você... Porque aquilo era muito sensível, não era? Sim, aquela não, fitinha? mas eu fiz com um certo cuidado, demorou um tempão, porque também eu não tinha tanta prática, né, agilidade, então demorou uma vida para mim fazer. Aí eu fiz. E assim, eu achei engraçado, porque na hora que eu trouxe a peça, assim, não era uma roupa, não era um modelo comum, eu quis fazer algo ousado, né? Fiz um negócio assim com as costas nuas, não sei o quê e tal. E aí chegou na hora... Acabou ficando muito mais difícil, porque se fosse tudo reto, você prende as fitas retas, Não. acabou. Mas você quis desenhar as costas. Foi, fiz. Aí chegou na hora, as alunas, né, as outras, que eu fiz, não foi o intuito de eu usar, foi o intuito de expor. Só fazer, expor, É. tirei 10 e tá tudo certo. Exatamente. Só que aí, chegou na hora, teve um desfile com as peças que todo mundo fez, e o que realmente estava dentro da proposta foi o que eu fiz. Porque os outros alunos fez outras coisas que estava fora do conceito. Aí eu lembro que na hora teve até, saiu no jornal e tal, a foto. Aí eu me senti importante. Você não tem esse jornal, cara? Não tem. Essa roupa e esse jornal Não agora tenho. ia valer muito, cara. Não tenho. Aí eu me senti maneiro. importante, poxa, eu era adolescente. Imagina hoje, cara, você fazendo uma peça nesse sentido e podendo mostrar que essa questão da reciclagem Sim. tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, o que a gente fala dentro das comunidades, a questão da reciclagem, da autossustentação. Cara, achei sensacional demais mesmo essa ideia. E aí, tirou 10? É lógico. Não, mas na escola, tudo que tinha a ver com cartaz, com maquete, era tudo óbvio que eu ia tirar a nota Você boa. falou uma coisa muito, muito interessante. Todo mundo falando de inteligência artificial e esses cursos na parte digital e tal, mas uma coisa que ninguém percebe é que a inteligência artificial ela precisa de alguém, de Sim. forma artesanal, ensinando a inteligência artificial o que ela precisa ser feita. Você pode comprar a inteligência artificial pronta, mas em algum momento teve alguém lá dentro montando os prompts, os caminhos, inserindo conteúdo dentro. Então, o trabalho manual, o trabalho artesanal, ele vai existir para sempre. E uma das coisas que eu mais gosto na questão do artesanato, e foi algo que eu também trabalhei na minha adolescência, na minha infância com uma tia, a gente vendia lá em São Gonçalo nas feiras, era licor, nas garrafas de vodka e tal, que a gente comprava em ferro velho, higienizava, e aí tinha aqueles cristalizados dentro. Botava aquele galinho dentro e o açúcar cristalizava o galinho. E então era uma parada que nenhuma máquina vai conseguir fazer, porque tem todo um processo manual para que seja feito. Tem todo um processo delicado que você consegue imprimir ali, e o que é mais legal, conforme as coisas ficam cada vez mais automáticas, o trabalho manual ele acaba ficando muito mais de valor. Acaba ficando cada vez mais valorizado, porque você pode cobrar mais. Eu fiz à mão, Sim. eu pintei à mão, eu bordei à mão. Então eu acho que isso é sensacional. Eu acho o seu trabalho um trabalho maravilhoso, a meninada adora.
Hoje você já tem um público pré-definido, você fala dependendo do produto, você falou que já tem meio essa segmentação na tua cabeça, mas pensando nessa sua veia mais jovial do que você fez lá na escola, você pensa em trazer isso, porque moda é isso, é Sim. revolucionar, é conseguir olhar o que ninguém está vendo. Como é que você está pensando nessas questões também? Assim, ao longo do tempo, eu nunca me prendi a um público especificamente. Lógico que também não vou ser hipócrita em dizer que o público masculino realmente não... Acaba que não... Não tem aderência. Não vai muito... Exatamente. Só quando eu quero comprar para minha mãe, para minha mulher. Aí acaba indo para... Ele acaba comprando, mas não para ele. Né? Exatamente. Então... Mas, assim, até as próprias pulseirinhas coloridas acaba atraindo tanto adolescente, pré-adolescente, criança. Já fiz toalhinha para aquelas toalhinhas pequenininhas, né, para criança levar para a escola, colocava o nome, tanto com tinta, tanto com ponto cruz. Então, eu acabei, de alguma forma, passeando, né, nessas faixas etárias, tanto de criança, quanto tiara para bebê, coisinhas para bebê. Então, eu acabei migrando, né, dentro dessas faixas etárias e tal. Mas, a princípio, realmente, o que eu queria focar é mais nesse público um pouco mais jovem, mas também não esquecendo, né, do pano de prato, que eu acho que sempre tem saída, né? Então... Sempre vai ter público. Quem não quer um pano de prato? Lá em casa a gente é subdividido entre eu, minha esposa e meus 2 filhos, na questão de cada um tem suas atividades. Sim. Se não tiver pano de prato seco na pia, minha filha não quer lavar louça porque ela não quer deixar em cima da pia, porque ela tem que secar. Uhum. Então tem que ter um pano de prato. Exatamente. Nessa época de Natal precisa decorar a mesa. Às vezes a pessoa compra nem muito pra secar, né? Mas só pra arrumar mesmo. Então, eu tenho brigas homéricas, porque eu nunca sei qual é o pano de prato de enfeite e qual é o pano de prato de uso. Ela fala, é muito simples, é só você olhar o manchado, o mais velho, esse é de uso. O novo, bonitinho, é pra enfeitar. E normalmente tem um enfeite mais espalhafatoso, uma coisa mais grandiosa, né? Aí é só para colocar por cima, dar aquela... Só para quando acabou, limpou o fogão, você bota ali por cima, bonitinho. Mostrar que tá tudo limpo. Exatamente. Legal, Agatha. Existe alguma coisa mais, alguma mensagem, alguma informação que você queira trazer, que você queira compartilhar? A gente já está caminhando para o final. Sim. E aí... algo que possa agregar diante de tudo que você aprendeu para que outras pessoas vejam, aprendam, busquem, queiram saber mais, queiram aprender mais, queiram experimentar tudo que você está vivendo? Então, o que eu queria mandar mensagem, assim, não era nem só para as mulheres, né? Mas que você fez essa boa colocação, né? Que hoje em dia tem se falado muito sobre a questão de... como diz? Empoderamento feminino. Isso, empoderamento feminino. Mas eu vejo que... acho que todas as pessoas estão... chegando nesse nível, sabe? De precisarem serem ponderadas. Porque eu vejo que, infelizmente, saúde mental, sabe? Tem sido algo também muito falado, sabe? Então, eu vejo que qualquer pessoa, aquela pessoa que, de repente, quer cortar um cabelo, que quer abrir um lava-jato, se você tiver, sei lá, um sonho mesmo que seja pequenininho, sabe? De algo que você aprendeu lá com seu pai, sabe? A parte de mecânica... o que for, entendeu? Não joga fora, não, sabe? Não queira pensar assim, eu não sou capaz, eu não posso, não vai dar certo. Aproveita oportunidades como essa que eu estou aproveitando, sabe? Se onde você mora não tem a possibilidade do curso do Acredita, vá em outra instituição, sabe? Ou então, não tem nenhum lugar que tem um curso gratuito. Faz uma forcinha, faz em outro lugar. Ou então, vai pro YouTube, sabe? Queira sonhar, queira realizar, queira, sabe, chegar em outro lugar. Se você iniciou numa coisa, você acredita que tem um propósito naquilo, continua. Não abandona aquele sonho, não se aventura para uma outra coisa que não tem nada a ver com você, sabe? Procura, não estou falando necessariamente de estar na zona de conforto, mas às vezes o certo é mais certo de fato, sabe? Aquilo que está no seu coração
vai fazer É diferença. tão óbvio que parece ser bobo, mas na verdade é esse óbvio que você precisa fazer. Exatamente. Que às vezes a pessoa tem aquele jeito, sabe? Aquele carinho de estar tratando com o cliente e aí ela quer ir para um escritório, quer fazer uma outra coisa, que ela não vai ser feliz naquilo. Que ela não vai desenvolver, não vai ganhar tanto quanto, sabe? Eu não falo nem só de dinheiro. Não vai ganhar tanto quanto se ela tivesse, sabe, em outro contexto, com o público, sabe? Então, eu acho que a pessoa tem que ter saber se perceber, se conhecer, ver aquilo que ela já fazia, ver aquilo que faz parte da história dela. Eu acho que essa é uma perspectiva boa, sabe? E você falou duas coisas muito interessantes nesse processo. A saúde mental é uma. Eu acho que qualquer ocupação, por mais boba ou trabalhosa, ela é essencial para o ser humano. Você mantém a tua cabeça ativa, a menor índice de você ter problemas com doenças mentais nesse processo, de entrar numa depressão, de encarar algum tipo de problema psicológico, você está ali se desenvolvendo. E a outra coisa de olhar o óbvio e perceber que é aquilo, meu irmão ele é eletricista. Há anos ele trabalha com casa de show, casa de festa, e aí ele virava para mim e falava que estava cansado. Estou cansado, não aguento mais isso. Quero trabalhar igual você, eu quero trabalhar em escritório, não aguento mais fazer festa, não sei o que, não sei o que. O amigo um dos amigos do meu pai ouviu e falou assim, tá, Diego, tem uma vaga de administrativo lá na minha empresa. Durou 7 dias, para ele perceber que não era para Que ele. recorde! Ele quase entrou, Agatha, ele quase entrou em depressão trabalhando no escritório. Ele ficava Meu assim, Marlon, Deus! como é que você sobrevive? Você não vê gente, você não faz nada. Você fica preso no escritório. Ah, não, vou voltar para a festa. Hoje ele está numa casa, voltou para uma empresa que faz eventos. Ele hoje é o gerente geral da empresa, ele que toca venda de painel de LED, instalação de festa. Essa época do ano ele não tem vida, porque é uma festa aqui Muito no Rio, corrido. outra festa lá na região dos Lagos, final do ano em Búzios. Mas aí era o que ele ama, é o que ele sabe fazer, é o que ele gosta de fazer. E às vezes a gente fica procurando inventar a roda quando a nossa roda já está inventada. Exatamente. Agatha, quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua história, por poder compartilhar um pouco da tua história com a gente. O Pode Acreditar, ele está aqui para isso, para a gente poder, através das nossas histórias, fazer com que outras pessoas acreditem. Eu acho que essa é a maior mensagem que a gente traz dentro do nosso podcast, é essa possibilidade de mostrar para as pessoas que é possível e que acreditar ainda é o melhor caminho. É verdade. Obrigado, Agatha. Obrigada a você.